dançando já. No colo da Dalila lá. E aí vem o filisteu. E o filisteu é o diabo, irmão. Para plantar a mão na sua cabeça e cortar a tua unção. Corta as tuas forças. Por que tem crente que falava em línguas estranhas na igreja e não fala mais hoje, irmão? Hã? Por que tem crente que na hora do louvor ele se alegrava e não se alegra mais hoje? Por que tem crente que ora... E tu já viu como é que é legal a igreja hoje? Nós estamos vivendo um bando de museólogo, né? Nostálgicos. Pastor, naquele tempo. Pastor, antigamente. Isso não faz bem para a gente não, irmão. Isso só faz mal. Isso demonstra para nós o grau de fé que estamos vivendo na presença do nosso Deus. Sansão brincou com o pecado, deitou no colo do mundo, e o diabo pegou Sansão, irmão. Sansão brincou de mentir. Brincou de mentir. Quando ali fala, em que consiste a tua força? Se você amarrar meu cabelo com não sei quantas tranças, ela fizer 7 tranças aqui no meu cabelo, eu perco a minha força. Aí dali ia lá e fazia 7 tranças, aí dizia, lá vem os filisteus. Ele levantava e saía e descia o couro nos filisteus. Aí ela dizia, Sansão, sabe como é que é, irmão, lá na escola? Você não é meu amigo? Você não é minha amiga? Poxa, né? Ainda mais jovem, né? Jovem, né? É complicado para jovem, é difícil, eu sei que é difícil, né? Na escola é complicado, né? Porque o crente na escola é quadrado. A Dalila dizia assim, puxa vida, é assim que você me ama, Sansão? É assim que você demonstra o teu amor por mim? Se você me amasse, você diria em que consiste a tua força. Eu já ensinei aqui na igreja, irmão. Nunca fale para ninguém a tua fraqueza. Se lembra? Nem para o melhor amigo. Se você tiver que falar da tua fraqueza, em pensamento fale para Deus. Você se lembra que eu falei aqui que eu tinha um amigo, tenho um amigo em Curitiba, que ele tinha uma fraqueza e no grupo de oração ele soltou a fraqueza dele? Estão lembrados? Eu contei aqui num culto. Ele foi dizer que havia certas vestimentas de mulher que ele não podia ver, que ele babava. Crente, pregador da palavra, está separado da esposa. Viu, irmão? Acabou o casamento. Com o diabo, irmão, a gente não brinca. Ou a gente repreende e manda embora, ou então deixa o desgraçado no lugar que ele está. E tem gente arrebentada dentro da igreja aí, irmão, porque está dando legalidade para Satanás. Sansão foi brincando de mentir hoje, mente amanhã. Vou dizer para você, irmão, que está no processo do pecado aí. Vai brincando com o pecado que você vai ver onde é que vai parar a tua fé. Amanhã você vai engrossar a fileira dos desviados que estão na face da terra. Viu, irmão? Vai brincando de pecar, vai brincando de mentira, viu? Vai pro teu meio social, lá na cervejinha, vai sentando com o ímpio, vai sentando, irmão, vai lá, tá? Senta o diabo. Eu nunca vi Jesus sentar com capeta na Bíblia. Eu nunca vi, irmão, Jesus sentado com o diabo na Bíblia. Não, mas é meu amigo de empresa, né? É meu patrão, né? Cuidado, irmão, que gente fica muito adulando o patrão. Tem um nome que dá um pejorativo aí fora, viu? Ficar muito babando em patrão. Então, um nome pejorativo que dá aí fora. Crente não fica aí adulando o patrão, não, irmão. Crente aí tem unção de Deus, tem princípio de Deus na vida dele. Não precisa ficar adulando o patrão, não. Ele é querido por aquilo que ele é. Vai brincando, irmão. Vai brincando e ficar olhando para a moça, que nem, infelizmente, irmão. Um irmãozinho, fui para Curitiba, infelizmente, ter que ouvir. Obreiro de igreja. Dizer para outro irmão assim, meu Deus, passa essa mulher não. Os meus olhos me fazem pecar. Olha que eu tento controlar. Acha bonito. Uma vergonha. É um Sansão pronto para cair. Para despencar. Pasme, irmão. Mas já tem pastor batista dizendo que casar homossexual não é mais pecado. Pasme. Daqui a pouco a gente vai estar vendo, né? Porque divórcio hoje, meu filho, agora tá, né? A torta é direita, né? Hoje tacou a panela na cabeça, ó, não dá mais, né? Vamos separar. Princípios de Deus sendo quebrados por causa do colo da Dalila. Viu, irmão? E aí chega na igreja, aparece aí um tranca-rua, um Exu Caveira, um vira-mundo, um treme-terra, que são os mais pesados. E aí o irmão fala assim, chama o pastor, o pastor tem unção.
Pastor bate no pecado e você bate em quê, irmão? Você bate em quê? Então você toma cuidado, irmão. Porque a primeira coisa que o filisteu fez, quando cortaram o cabelo de Sansão, e Sansão falou, o que ele falou no versículo 20? Eu vou de novo. Eu vou de novo. Tem crente que está lá, o capeta levantou e falou, eu tenho Jesus. Eu tenho autoridade no nome, eu vou de novo. A tua força já acabou, meu filho. O Espírito Santo já não habita mais dentro de você, porque Deus não compartilha com o crente no meio do pecado. Não compartilha. E aí quando Sansão se levantou e achou que ele ainda tinha unção de Deus, os filisteus vieram e pegaram nele. Dominado. Tem crente que está amarrado, não é o diabo que está amarrado, não, tem crente amarrado, irmão. Se ele dá uma glória na igreja, ele fica até com vergonha. Ele dá um aleluia, e tem um até que se assusta, né? O que dá, já tem vergonha, e tem outro que se assusta. Ou tem visitante na igreja hoje. Por quê, irmão? Perdeu a unção, perdeu a força, a visão do adorador, ele perdeu. Sabe outra coisa que eu vejo, a outra característica que eu vejo daquele que perde a unção? Ele desce. Ele desce. Versículo de número 21, parte B, diz assim: e arrancaram-lhes, perdão, irmãos, o diabo lhe arranca os olhos. O diabo lhe arranca os olhos. E arrancaram-lhe os olhos. Pessoa que perde unção, irmão, ele fica nas trevas. Pastor, isso aí não faz mal não. Isso aí não tem problema não, pastor. Ah, pastor, isso aí é coisa para a igreja lá atrás. Hoje na igreja isso aí não tem problema, isso aí não é pecado mais não, isso aí pode acontecer. Sabe por quê, irmão? Perdeu a visão. Perdeu a visão de Deus. Quando Adão e Eva, irmão, estavam no Éden, que a Eva viu o fruto, e o processo do pecado é igual para todo mundo. O diabo, ele chama atenção. O camarada, ele olha, às vezes a moça não é tão atrativa, mas de repente ele começa a trazer qualitativos. A moça, de repente, não cachou, não, até a barriga do cara, o cara vê um buchudo e acha que o cara é sexy. Né? Pecado é assim, meu filho. Né? A pessoa vai vendo essas coisas, vai se engabelando e vai se deixando levar, e quando vai ver, já foi pro vinagre. Eu ouvi um testemunho no irmão lá no Rio de Janeiro. Ele estava passando na rua e o pneu da moça do carro tinha estourado. Muitos anos isso. Só de Paraná já tem 18. E ele, na boa vontade, crente, foi lá e trocou o pneu da moça. E a moça virou para ele e falou assim: olha, você foi tão gentil comigo, o senhor gostaria que eu levasse o senhor para... Não, pode deixar, eu estou indo na pé. Não, mas por favor, moço. O senhor parou aqui, né, entrar em carro de mulher sozinho, irmão. Eu, às vezes, eu fico até na prova com as irmãs aqui, porque tem hora que eu tenho que deixar irmã a pé na rua. Porque sabe como é que é a língua de crente, né, irmão? Se o pastor não dá carona, o pastor é orgulhoso. Mas se o pastor, irmão Renato, dá carona... Olha, eu vi o pastor com a irmã fulana no carro. Né? Sabe como é que é língua de crente, né, irmão? O diabo é só dar a brecha. E esse irmão entrou no carro, filho. E a moça era encantadora. E daqui a pouco ela parou na porta do motel. Quis pagar o serviço. E falou: olha, o senhor foi tão gentil comigo, eu gostaria de pagar o serviço. E uma moça, e ele tentando resistir, mas na porta do hotel, o carro era bonito. A moça era bonita, o pastor não estava, esqueceu de olhar para cima, meu querido. E entrou. Depois que ele teve o relacionamento sexual, ele ouviu uma gargalhada dentro do quarto. A mulher estava possessa. Era uma pombagira, meu filho. E falou para ele assim: acabei com a tua vida, desgraçado. Viu? O que o Senhor nos orienta, irmão? Orai e vigiai, para que não caiais em tentação. Não é só oração, irmão. Não adianta você chegar na sua casa e fazer uma oração de 5 minutos, achando que o seu problema espiritual, a assunção está resolvida, que não está. E aí o que acontece? Você começa a dar luz hoje para a Globeleza, né? Você começa a dar luz hoje, né? E pastor, é carnaval, sabe como é que é, né? Aí o cara vai passando o canal, a mulher está na cozinha fazendo um cafezinho, aí dá uma paradinha lá, né? O olho samba de um lado, samba do outro, e fica meio, né? Fica meio... Daqui a pouco o irmão está lá, achando que está no grupo do louvor, está, né, chacoalhando. Quando a esposa chega, ele, pô, essa desgraça dessa televisão, e vai passando essas porcarias, estão aqui só para atrapalhar a gente, não é, irmão?
A culpa está no controle remoto, né, Luiz? Aí, quando chega na igreja, irmão, tem um irmão falando em línguas estranhas. Aí o irmão fala: para que isso? Para que isso? Não precisa disso, não. Né? Se o irmão está lá, né, levanta a mão adorando ali, ele grita um pouco mais alto, adorando a Deus. Não precisa disso, não. Não precisa disso, não. Sabe por quê? Perdeu a visão, irmão. Perdeu a visão. Aí quando ele está no mundo, a brincadeira do papagaio também já não faz mal, né? Brincar com as coisas de Deus também não faz mal. Eu até estava falando hoje, tem uma brincadeirinha aí no meio dos crentes, se tem alguém na internet que de repente já ouviu, desce o cepo, meu filho. Vieram contar para mim, infelizmente, uma história de um rapaz que estava na igreja e a moça se apaixonou pelo irmão. E o irmão foi orar e a moça correu para a fila. E aí ela quis mostrar que era espiritual. E começou a falar em mistério lá, em sambar. E começou a falar: se tu me canta, tu me levas. Se tu me canta, tu me levas. Aí ele sentiu bafo e falou: ripa lá para trás, ripa lá para trás. Né? Aí depois virou e falou assim: chupa a bala house, chupa a bala house. Né? Qual é um dos mandamentos acerca do nome de Deus? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tem gente brincando com o nome do Espírito Santo. E a pessoa que contou essa história não está de pé. Não está de pé. Caiu. E aí você vai conversar com a pessoa, fala assim: não, isso é a visão do pastor. Isso é a visão do pastor. Isso aí não é de Deus, não. Já viu como é que está hoje, irmão? O pastor fala uma coisa, irmão, a Bíblia... Não, isso depende de interpretação, pastor. Depende de interpretação. O cara virou até teólogo agora, né? O cara não ora, não jejua, nunca ouviu Deus falar no ouvido dele, no pé do ouvido dele, nunca ouviu Deus falar com ele. Eu já ouvi Deus falar, nunca ouviu. Aí ele chega na igreja e fala assim: se eu fosse o pastor, eu fazia diferente. Ele virou até pastor já, irmão. Já virou até pastor. Se fosse para ele ser pastor, ele não estaria no banco, ele estaria com um cajado na mão, em cima do púlpito, dirigindo a igreja que ele queria dar conselho. Viu, irmão? O cara perdeu a visão. Ele está no pecado, ele perdeu a unção. Porque ele está brincando, irmão, de ser crente dentro da igreja, é crente camaleão. Chega lá fora, irmão, ele se pinta de mundo. A pessoa olha para ele era um Sansão de Deus. Ele era uma pessoa, quando entrava na empresa, ele era respeitado por ser crente. Quando ele chegava no meio da família, que ele pisava planta de pé, lá vem o fulano. Mas quando a coisa apertava, para quem que ele pedia oração? Hein, irmão? Para quem que ele ia pedir oração? Era para você, para o quadrado, para o careta. Perdeu a visão. Tudo que é pecado para ele está bom na igreja, irmão. Não tem problema isso, não tem problema aquilo, né? Fofoca, pode falar mesmo, não tem problema. Ele vai pecando, ele toma da ceia, ele vai se arrependendo, irmão. Perdeu a visão. O diabo primeiro pegou Sansão, a segunda coisa que ele fez, o diabo arrancou os olhos. Tem gente, meu filho, dentro da igreja que está achando que está salvo e está indo para o inferno. É fácil falar para macumbeiro que está indo para o inferno. Tem gente dentro da igreja indo para o inferno. O diabo arrancou o olho. Viu, irmão? Céu não é lugar para muitos, é lugar para poucos. Viu, irmão? Largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por agora. Estreito é o caminho, apertada é a porta que conduz à salvação, e poucos os que entram por ela. Eu falava para a lei, para os irmãos à tarde: eu prefiro, irmão, pastorear 100 pessoas indo para o céu do que 1000 indo para o inferno. Viu, irmão? Porque eu não estou aqui, irmão, no mundo para brincar de ser pastor, não. Não estou na igreja por dinheiro. Viu, querido? A igreja daqui sabe que eu deixei de ir para uma igreja para ganhar 8 salários, para vir para cá para ganhar menos, porque eu vim pelo ministério, eu não vim pelo dinheiro. Viu? E falei: vocês estão pegando um profeta de Deus. A gente aqui na igreja não tem lugar para o diabo. Aqui não tem lugar para o diabo.
Se o diabo quiser vender a mercadoria dele, vai vender na esquina, lá do outro lado. Mas aqui nós não aceitamos